Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados e conclusão de um relatório final do projeto. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, os resultados, devem ser obtidos de forma clara, objetiva, exata e lógica e ser escrito no tempo passado, visto que a coleta dos dados já aconteceu, né? É interessante a inclusão de gráficos, tabelas, quadros e figuras, né? O que inclui aí dentro de figuras? Desenhos, mapas, esquemas, fotografias e etc. Então, sempre que possível, é interessante a gente intercalar, né, a informação textual com esses elementos. E nessa parte não se faz nenhuma suposição ou conclusão, você apenas se limita a apresentar os resultados que você encontrou. Destaca-se que a confecção desse tópico ela só pode ser efetivada após a aplicação prática. Então, após você ter colhido, né, ter realizado a parte prática e ter colhido os seus resultados, tá? E aí você vai descrever de uma forma o mais claro possível esses resultados que você encontrou. É bom a gente deixar bem estabelecido a diferenciação, né? As tabelas, elas são usadas quando eu tenho dados numéricos para me colocar. Então, por exemplo, porcentagem, média, desvio padrão, aí é interessante eu utilizar tabelas. Os gráficos, os quadros, eles são utilizados quando eu quero apresentar uma informação textual. Então, eu quero colocar mais texto lá dentro dele. E as figuras, elas incluem, né, ilustrações, gráficos, diagramas, desenhos, fotos, etc. O que é mais utilizado aí na nossa área são os gráficos, né? Então, eles são chamados de figura. É importante destacar que eu não devo usar um gráfico ou uma tabela para expressar os mesmos dados que eu já escrevi na forma de texto, tá? Eu tenho que colocar sempre a tabela ou o gráfico e não replicar essas informações no texto. E nunca eu usar uma tabela e um gráfico para informar os mesmos dados. Eu tenho que sempre optar. Ou eu vou escolher tabela, ou eu vou escolher gráfico, ou eu vou simplesmente colocar na forma de texto. No caso de fotografia, é imprescindível que só seja utilizado em caso de extrema necessidade, tá? E nesse caso você tem que ter aí o direito de imagem assinado pela pessoa. Então, primeiro que eu vou explicar aqui é as tabelas, tá? Ela apresenta forma numérica de apresentação. Ela é interessante quando eu tenho muitos valores numéricos, tá? Então, aí é mais interessante eu usar a tabela do que um gráfico. E quando eu tenho poucos dados, muita pouca informação, é preferível eu apresentar esses dados na forma de um texto mesmo. Eu não posso descrever todos os dados da tabela no texto, porque a tabela ela dispensa a discriminação em texto. E é importante que essa tabela ela seja posicionada próximo ao local onde você menciona ela. Então devemos sempre mencionar a tabela dentro do texto e logo em seguida colocar ela. Por exemplo, a tabela 1 apresenta dados da porcentagem de acertos e erros. E aí, logo em seguida, eu trago essa tabela aí com as informações, tá? Então, aqui para mostrar para vocês o que é uma tabela, né? A tabela, ela sempre tem o título na sua parte superior, tá? E aí eu tenho que ter um cabeçalho de forma clara. Então, aqui, ó, variável, média, desvio, são tudo cabeçalho da tabela.
Aqui, sempre ao final, uma nota de rodapé, se necessário. Então, por exemplo, fonte, dados da pesquisa. Essa nota de rodapé, ela sempre tem que ter uma letra menor. Então, eu estou usando no texto Times New Roman, tamanho 12. A nota de rodapé vai ficar com tamanho 10, tá? E é importante destacar que a tabela, ela não apresenta esses fios verticais que fecha ela, então ela fica aberta, tá? E ela é muito fácil de ser elaborada aí no próprio Word, tá? Então é muito tranquilo elaborar uma tabela dessa forma. Os quadros, eles possuem informações textuais. Eles têm numeração independente consecutiva, então, por exemplo, quadro 1, quadro 2, se no meio disso tem uma tabela, tabela 1, tabela 2, tá? O título do quadro tem que ser colocado na parte superior, igual na tabela, e as fontes e notas de rodapé ficarem embaixo desse quadro, igual na tabela. A diferença do quadro para a tabela é que eles apresentam os fios verticais das colunas, o que anteriormente eu falei que na tabela não apresentava. Então, aqui nós temos um exemplo de um quadro, né, que foi retirado aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vejam que o título está na parte superior e ele é fechado aí por fios verticais. Então, vejam que esse quadro aqui, né, ele apresenta informações de texto, tá? E são fechados aí nas suas laterais. As figuras, por sua vez, né? Elas são a forma de representação resumida dos resultados relevantes. Então, quando eu tenho menos resultados para apresentar, é preferível a figura. E ela é composta por ilustrações, gráficos, diagramas, desenhos, fotos e outros. O que é mais usado na nossa área são os gráficos. Ela também tem uma numeração independente e consecutiva, por exemplo, figura 1, figura 2, figura 3 e assim por diante. O título, a fonte e as notas de rodapé devem ser colocados na parte inferior, então essa é a diferença em relação, por exemplo, à tabela e os quadros, né? Que o título ficava na parte superior, a figura é tudo embaixo. E a ilustração ela deve ser inserida o mais próximo possível aí no local onde o texto se refere a ela. Então, por exemplo, na figura 1 são apresentados dados de porcentagem, né, das respostas, e logo em seguida eu coloco essa figura aí no meu texto. É importante, né, que a figura ela tenha informações que chamem realmente a atenção e ela não deve descrever todos os dados da figura, né, no texto, porque a figura ela dispensa aí a descrição em texto. Então, colocar apenas no texto uma menção a essa figura e logo em seguida colocar ela. É importante que se elabore um breve comentário, né, sobre a figura, abordando esses pontos mais relevantes a serem observadas aí pelo leitor. O que ele tem que observar na sua figura. Então, aqui eu trago um exemplo de figura, né, retirado do artigo de Oliveira et al. 2011. E a gente vê, né, que o título da figura ele está apresentado embaixo da mesma e logo após a fonte, né, que são os dados da pesquisa. Então, o título da figura ele fica no mesmo tamanho de texto do restante do texto. Então, por exemplo, Times New Roman, tamanho 12. E a legenda, né, ela sempre é um tamanho inferior, então tamanho 10, tá? Logo após os resultados, outro tópico, né, para a gente finalizar aí o nosso relatório final de um projeto, é a conclusão. Na conclusão, essa é a parte aí do trabalho onde se deve mostrar ao leitor o que obteve com o seu projeto. Então, o que você obteve aí com a execução do seu projeto? Deve-se evitar frases longas, não dar opinião pessoal, mas você concluir aí com base nos resultados que você obteve, tá? E deve-se responder claramente o seu objetivo. Então, é muito importante que a sua conclusão ela consiga responder o objetivo que você tinha lá no início do seu projeto. Na conclusão também pode ser feita sugestões, proposição de novas soluções e aplicações práticas e recomendação aí para novos estudos sobre o tema que você abordou.
Então, essas foram as referências que eu utilizei aí para montar a aula, né? De onde eu tirei aí as tabelas, os gráficos, o quadro, tá? E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode mandar por e-mail, tá? E muito obrigado, nos vemos na próxima.